Mateus 11, verso 12, que nos diz o seguinte: desde os dias de João Batista até hoje, se faz violência no reino dos céus, e somente pela força se apoderam dele. Em outra tradução nos diz: desde os dias de João Batista até agora, somente pela violência é que se apoderam do reino dos céus. O que significa isso, irmão? Em pé como você está, visualize comigo, se assim podemos colocar, a geografia espiritual. Deus no seu alto e sublime trono nos céus, é o Deus que responde a sua oração, o seu clamor, o seu pedido, a sua causa. A bênção liberada de Deus nos céus, ela vai ter que passar pelas regiões celestes. As regiões celestes é a orla que fica ao redor da terra. A região celeste é justamente esse ambiente que fica para se manifestar na terra. Ou seja, tua resposta liberou, saiu do céu, ela vai ter que passar pela região celeste. Quem que fica na região celeste? Principados, potestades, dominadores, é toda resistência nessa região celeste. Então a violência no reino dos céus não é de Deus que você está cobrando, mas é nessa região celeste, nesse mundo espiritual. Desde o dia em que Daniel propôs no seu coração em buscar a Deus, Deus já ouviu, mas havia uma resistência na região celeste. Então a palavra de vitória, Deus já liberou a tua vida. Deus já te deu a palavra de bênção, a estratégia, a vitória, a unção, a prosperidade, a conquista. Deus já te deu essa palavra, mas os céus estão resistindo, e nós vamos lutar nessas 6 semanas contra essa resistência dos ares, contra essa resistência que você já tem a palavra de vitória e a bênção não chega. Então em nome de Jesus você vai abrir sua boca, vai orar, vai clamar ao Senhor, vai determinar a vitória do Senhor, a unção do Senhor, para que o Senhor venha rasgar os céus e derramar da sua bênção sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Em nome de Jesus, erga a tua voz e clame comigo, declarando a vitória e a bênção do Senhor. Primeira resistência que Deus coloca ao meu coração é Faraó. Então abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 4, Êxodo capítulo 4, versículo 31. Êxodo 4, verso 31. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição. Inclinaram-se e adoraram. 5 verso 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, e nem tampouco deixarei ir Israel. Vira aí algumas páginas para o capítulo 7, verso 14. Capítulo 7 de Êxodo, verso 14. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado e recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã, Faraó, e eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberá que eu sou o Senhor, eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausar-se-ão bebendo água do rio. Agora veja comigo, capítulo 8, verso 1 e 2. Depois disse o Senhor a Moisés: entra Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os seus termos. Capítulo 8, verso 20. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te tua
levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que sairá a água, e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Capítulo 9, versículo 1. Depois o Senhor disse a Moisés, entra a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, é ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Versículo 13. Então disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e dize, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Capítulo 10, verso 3, assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. E por fim, capítulo 11, verso 1. E o Senhor disse a Moisés, ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa, vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, e cada mulher peça à sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés, assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da sua serva, que está detrás do mó, e todo primogênito de animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Somente até aqui. Por que lemos todos esses textos? Para você ver o que é uma resistência, para você observar o poder de uma resistência. Irmão, Deus já tinha dado a palavra para o seu povo, vai lá e fala para Faraó, deixa meu povo ir. Não foi qualquer pessoa que deu essa palavra, não foi qualquer pessoa que liberou essa ordem, meu amado Deus Todo-Poderoso já tinha dado a palavra de vitória ao povo de Deus no Egito, e mesmo assim Faraó estava resistindo, mesmo assim Faraó estava retendo. Quantas vezes, quantos votos, quantos desafios, quantos alvos você lançou, você creu, você acreditou e o milagre não aconteceu? Irmão, o que eu quero que você conscientize-se nesta noite é, Deus já te respondeu, Deus já te deu a palavra de vitória. A tua luta não é contra carne nem sangue, mas a tua luta é contra principados e potestades. Você já tem a palavra de bênção, você já tem a palavra de vitória, só que há uma resistência no mundo espiritual que não está deixando essa palavra se materializar. Quantas pessoas receberam a palavra e por direção de Deus deram passos, deram desafios, deram alvos? Quantas pessoas por direção de Deus compraram um carro, uma casa, um apartamento, e a bênção não acontece, não realiza, não concretiza, estava tudo para dar certo, mas não acontece. Quantas pessoas, meu amado, são fiéis ao Senhor no dízimo, na oferta, e parece que uma resistência está segurando, uma resistência está retendo a promessa do Senhor, e é justamente aqui que Deus nos traz essa revelação, vencendo as resistências da vida. Nessas 6 semanas, você vai se surpreender com quantas resistências que a palavra de Deus tem, quantas vezes o povo de Deus teve a palavra de vitória e a bênção não aconteceu. E como disse no começo desse ano, o que Deus tem nos mostrado é que o povo de Deus tem sido muito passivo diante da luta, diante da adversidade. Deus quer, meu amado, que no sentido benéfico da coisa, você seja violento.
Deus quer que você tome a tua vitória à força. Deus quer, meu amado, o mundo tem lançado um conceito de cristão, que cristão muitas vezes é bobo, balança a cabeça para tudo, aceita tudo e não faz nada. É hora de você se levantar como servo de Deus, é hora de você se levantar como príncipe de Deus, é hora de você colocar um basta nessa situação, é hora de você, meu amado, se levantar e tomar à força a tua vitória no mundo espiritual, porque Deus já te liberou a vitória. Se ela não está acontecendo, não é Deus que está resistindo, mas é uma resistência das trevas. E nessas 6 semanas nós vamos estar fazendo violência no reino dos céus, para que essa resistência das trevas possa ser liberada e a bênção do Senhor possa se materializar e a vitória do Senhor se concretizar na tua vida. É absurdo vermos quantas pessoas com palavra de vitória, mas que a vitória não acontece. Quantas pessoas que já têm a ordem de Deus. Deus falou para Moisés: vai lá e diz para Faraó, deixa meu povo ir. E Moisés: não, daqui não sai. Vai lá e diga para Faraó, deixa meu povo ir. E Faraó levanta e fala: não, daqui ninguém sai. E foi necessário Deus liberar sobre esse povo, meu amado, do Egito, Deus liberar pragas, Deus liberar tribulações, Deus liberar situações, e o povo de Deus nesse ambiente, foi um momento que estavam vivendo sob pressão, um momento que estavam vivendo sobre insegurança, um momento em que viam as pragas não alcançavam o arraial do povo de Deus, as 10 pragas do Egito não alcançavam a família que estava coberta pelo sangue, mas foi, meu amado, um período em que o povo viveu insegurança, o povo viveu situações adversas, o povo viveu incertezas, o povo viveu sobre uma palavra de vitória, e que o povo começou a colocar em dúvida a palavra de Moisés. Moisés, Deus está falando para a gente ir, Faraó não deixa. Será que você está ouvindo de Deus mesmo? Será que não é este o momento que a igreja do Senhor Jesus Cristo está vivendo? Aonde toda vez que você vai buscar uma palavra, você recebe uma palavra de vitória, mas a vitória não vem, a vitória não chega, é uma resistência, é uma luta. Vai ser ler o boletim dessa semana? Depois, não é agora. O que está acontecendo com a igreja do Senhor? Pesquisando a vida de Faraó, Faraó é um título, Faraó não é nome, é título, comumente dado pelas escrituras aos reis do Egito. E Faraó significa casa grande. Faraó também era um sinônimo de vossa majestade. Toda vez que alguém o chamava Faraó, estava dizendo ou reverenciando vossa majestade. Esse termo, por origem, era simplesmente um nome para o palácio real. E para a corte egípcia, assim era empregado no reino antigo e no reino médio do Egito, no 3º milênio. Na primeira metade do 2º milênio antes de Cristo, esse termo passou a ser aplicado à pessoa do próprio rei egípcio, como sinônimo de vossa majestade, como sinônimo de reverência. Faraó do Êxodo era o último opressor dos israelitas. E diz a história secular que teria sido Ramsés II. Faraó da opressão, o faraó da manipulação. O número de governantes individuais cobertos pelo termo rei do Egito, ou faraó, ou vossa majestade, significa que ele dominava todo o povo, ele manipulava todo o povo, e em questão de morte dos primogênitos, de opressão, de domínio financeiro. Quantas vezes você tem estado na mão de outras pessoas por domínio financeiro, em amarras, em juros bancários, em dívida de cartão de crédito, de cheque especial, amarra as finanças do povo de Deus. Você está vendo, você calcula, você faz o desafio, você vê que vai dar certo, quando você menos espera, deu tudo errado. Faraó também governa um principado chamado Mamom. E Mamom leva o povo à idolatria financeira, egoísmo, ansiedade, medo, insegurança, em comprar, em vender, em negociar, roubo, juros abusivos. Se você olhar a cobrança de Faraó para o povo para o povo judeu no Egito, era absurdo. Aplicações, avareza, insegurança, suborno, corrupção, insatisfação, e leva o povo a dívidas financeiras, dívidas materiais, dívidas em todos os âmbitos.
Faraó era um título dos reis do Egito, e um faraó muito proeminente foi que reinou na época do nascimento de Moisés, que tornou a vida dos israelitas insuportável. Mais um ponto histórico aqui para entrarmos na palavra. Faraó segura os recursos do povo de Deus, e Mamom segura o dinheiro, as finanças. O reino, meu amado, não se move com dinheiro. O reino se move com recursos. O reino se move com dons, com talentos. O reino se move com os recursos que Deus dá. E Faraó retém os recursos. Se move muito mais com recursos do que com dinheiro. O reino de Deus, ele pode se mover totalmente sem dinheiro nenhum. Mas nunca o reino de Deus pode se mover sem recursos. Na história da igreja, nós observamos que em muitos tempos da história da igreja, os missionários foram sustentados por recursos. Como assim? Por exemplo, no avivamento que houve na China, os missionários não tinham dinheiro nenhum, mas a colheita deles deu uma produção de arroz tão grande, que todos os missionários pagaram as contas com arroz, com medidas da plantação, com medidas daquilo que Deus colocava nas mãos deles. Isso não é dinheiro, isso são recursos. No avivamento do Congo, se pagou a conta com lenha. Os missionários começaram a negociar lenha. Então nós temos que entender, meu amado, que o reino de Deus pode se mover por recursos. Há dois reinos que operam na área das finanças: o reino de Deus e o reino das trevas. O reino de Deus, meu amado, o princípio é você dar para depois você receber. O reino das trevas, o princípio é primeiro eu recebo para depois eu dar. Totalmente contrário. E aqui está o segredo de nós guerrearmos contra as resistências da vida. E é interessante notar, nesse contexto de Êxodo, quanto mais Deus falava que ia liberar a bênção do povo, mais difícil ficava do povo sair do Egito. Quanto mais Deus dizia: estou dando a bênção, estou dando a vitória, vai lá, diga para Faraó, deixa meu povo ir, mais Faraó endurecia o coração e mais a situação ficava difícil. E é exatamente o momento que a igreja do Senhor Jesus Cristo está vivendo. Você vive debaixo de uma palavra de vitória, mas cada dia a situação fica mais complicada. Você vive debaixo de uma palavra de vitória, você está crendo, você está acreditando, você está depositando a sua fé, mas há uma resistência em que os céus parecem de bronze, em que a oração parece que não está sendo respondida. Meu amado, Deus tem algo para fazer contigo nessa noite, e o Senhor vai liberar, vai rasgar os céus. Deus vai enviar os seus anjos para ir de encontro a essa resistência na sua vida, a resistência que se levantou contra a tua casa, contra a tua família, contra as tuas finanças, contra os teus bens. Deus tem os seus mensageiros, os seus anjos guerreiros. Deus tem o seu exército, que Ele vai enviar a teu favor, para que você possa viver o milagre do Senhor e vencer as resistências da vida. Ele é Deus, Ele é Deus. Há dois reinos que operam na área das finanças: reino de Deus e reino das trevas. E o interessante é que quanto mais se mexe, quanto mais se acredita, quanto mais se guerreia, mais Faraó escraviza e mais Faraó judia do povo. Mexer com as resistências, você tem que ir até o fim, você não pode parar no meio do caminho. Mexer com resistência, meu amado, você não pode abrir mão da promessa. Por mais que o cenário da história esteja difícil, por mais que o cenário da tua vida tenha se complicado, você não pode voltar atrás, porque aquele que lança a mão no arado não pode voltar atrás. Aquele, meu amado, que volta atrás, Deus não tem prazer nesse. E não importa qual seja a resistência, qual seja a luta, qual seja a batalha, qual seja a afronta que você esteja sofrendo, não saia da posição, não abra mão do que Deus te falou. Deus é Deus para manifestar o milagre e virar essa situação e manifestar a bênção na sua vida. O reino de Deus opera em amor, em fé, em confiança. O reino de Deus opera em dar e receber. O reino de Deus não opera com as leis naturais. Ele é o advogado dos advogados, Deus é nosso juiz, Ele é o Senhor. O reino de Deus opera em multiplicação, meu amado. Se o teu azeite é pouco,
no reino de Deus, Ele tem condições de multiplicar o azeite e multiplicar a farinha, até que venha a chuva sobre a terra, e você vai viver o sobrenatural, você vai viver o milagre do Senhor, você vai viver, meu amado, aquilo que o Senhor te prometeu. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo que Deus prometeu, Ele é Deus para cumprir na sua vida. Mas não saia da posição que o Senhor te colocou, não abra mão por causa da resistência, por causa da luta, por causa da batalha, por causa da afronta. Não desista daquilo que Deus te chamou para fazer, porque Deus é Deus que vai manifestar a glória, e você vai viver o milagre do Senhor. Um reino de multiplicação, aonde, sendo fiel sobre o pouco, sobre o muito, o Senhor há de te colocar. Um reino de planejamento de Deus, um reino, meu amado, de investimentos no reino, investimento em missões. Deus é Deus. Você que perdeu a sua estabilidade financeira, Deus é Deus para restituir a sua finança e te colocar de novo num patamar além, elevado de estabilidade financeira. O reino de Deus é um reino de integridade, de caráter, de alegria de Deus. E a dívida de Deus é amor. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Faraó age no sentido de reter, de segurar a bênção do povo de Deus. Faraó age no sentido de escravizar, de dominar, de manipular. Inclusive, meu amado, quando o Senhor dá ordem ao povo, através de Moisés, para que saísse do Egito, Deus capacitou as mulheres. Diz o texto que lemos, é claro, Deus, o Senhor, capacitou as mulheres para tirarem os despojos. Até os dias de hoje, Deus capacita a mulher para trazer recursos. Deus capacita a mulher para ter estratégia. Meu amado, você que é machista, você tem que reconhecer que há uma capacitação de Deus para as mulheres num período de crise. Deus vai dar estratégia à sua esposa, Deus vai dar estratégia à sua mulher, Deus vai revelar à sua esposa a estratégia para você trazer o recurso, para você trazer a provisão, para você trazer a restituição, para você trazer, meu amado, o despojo. Deus vai capacitar as mulheres e colocar uma unção específica para que elas possam trazer recursos no tempo de crise. Diante de Faraó, nós vemos que as mulheres tiveram essa capacitação para trazerem recursos. E eu creio e profetizo sobre a sua vida, minha irmã. Em nome de Jesus, Deus vai te capacitar para você extrair recursos. Deus vai te capacitar para você ter palavras na negociação. Deus vai te capacitar para que você possa abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família, seu esposo, seu marido. Seu lar vai ser abençoado, porque o Senhor vai te dar a revelação de como sair dessa situação. E Deus disse ao seu povo: nenhuma unha ficará no Egito, nenhuma unha ficará com esse povo. Sabe o que é isso, meu amado? Ele é Deus para te prosperar, e nessa situação você não vai perder nada. Faraó não vai ficar com nada que é teu. Faraó vai ter que soltar tudo aquilo que Deus te prometeu, meu amado. Deus liberou a ordem, e a ordem de Deus vai prevalecer. Eu não sei quanto tempo você está resistindo, eu não sei quanto tempo que você está vivendo essa resistência, eu não sei quanto tempo você está vivendo essa luta, essa batalha, está acreditando e a bênção não acontece, a bênção não se manifesta. Deus, meu amado, te diz nessa noite: nenhuma unha ficará com Faraó. Mas, meu amado, Ele é Deus que vai te fazer extrair o despojo, e você vai sair dessa situação abençoado, você vai sair dessa situação próspero, você vai sair dessa situação ainda vivendo a provisão e o milagre que Deus tem para a sua vida. E Deus então envia as 10 pragas, o povo começa a sofrer do Egito, o povo de Deus fica só inseguro e fica só observando a situação, até que chega ao ápice da situação, e Deus toma como oferta do egípcio todo primogênito, todo aquele que abriu a madre de crias, de criações, todo aquele que abriu a madre de filhos, todo primogênito morreu. E na noite que todo primogênito morreu, no ápice da pressão que Faraó estava vivendo, Faraó mandou avisar Moisés e Arão: tira logo esse povo daqui.
arranca o teu povo do Egito antes que o teu Deus mate a todos nós. Irmão, aqui eu quero que você entenda algo. Nesse vale, nessa luta, nessa resistência que você está vivendo, Deus vai fazer uma situação que você não pode perder essa oportunidade. Deus vai trazer uma situação que você vai ter que passar por essa porta. E você observa aqui, Faraó dá ordem ao povo, para que todos saíssem do Egito. Só de homens, tinha 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Irmão, a gente está lendo a Bíblia de Gênesis até 1 Crônicas, nenhum judeu tem um filho só. Hoje foi o dia das genealogias, e gerou. É um povo abençoado e fértil. Se eram 600.000 homens, e só era contado homem de 20 anos para cima, casados, são 1.200.000 pessoas. Se cada um tivesse pelo menos 2 filhos, já são 2.400.000 pessoas que estão saindo do Egito. Ou seja, era muito mais que 2 milhões de pessoas que Deus tirou da terra do Egito e conduziu para diante do Mar Vermelho. Deus criou uma situação que Faraó declarou: arranca o teu povo logo daqui. Sair às pressas com uma família já é uma loucura. Você já pensou sair às pressas com 3 milhões de pessoas? Ter que montar o acampamento, montar todas as coisas, e olha, não tinha carro nem container, e não tinha carreta para fazer a mudança, era tudo nos camelos, nos cavalos, era tudo, meu amado, da forma primitiva. E esse povo sai do Egito com os despojos, com vasos de ouro, vasos de prata. Esse povo sai do Egito abençoado. Mas a hora que estão chegando perto do Mar Vermelho, a hora que estão chegando perto, Faraó muda de ideia e manda seus soldados ir trazer de volta o povo do Egito. O que eu quero que você entenda aqui? Deus vai criar uma situação que vai te dar uma oportunidade, mas não volta atrás e nem se intimida por causa do levante de Faraó. Continua no caminho que o Senhor te direcionou, continua caminhando, continua avançando, ainda que o mar apareça à sua frente, estenda a vara, porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche. Meu amado, Deus já te deu a palavra de vitória, não volta atrás nessa palavra, não esmureça. Está vindo ameaça, está vindo proposta, está vindo palavra contrária, não desista, não desanima, continua caminhando, porque o Deus que te tirou do Egito, é o Deus que vai abrir o mar para você passar seco. O Deus, meu amado, que trouxe o despojo, é o Deus que vai fazer a bênção do Senhor prosperar, e não vai faltar o alimento, não vai faltar a provisão, não vai faltar o milagre, não vai faltar o maná, porque Ele é Deus que vai manifestar a sua glória sobre a sua vida. Deus capacitou o seu povo, Deus capacitou as mulheres trouxeram os despojos. Deus disse que nenhuma unha ia ficar com Faraó, mas quando o povo sai, Faraó muda de ideia e começa a perseguir. Meu amado, o Faraó ele pode voltar atrás, mas o teu Deus não volta atrás na sua promessa. Ele é Deus que cumpre a sua palavra. Então não volta atrás, meu amado, na aliança com Deus. Não volta atrás. Deus vai mandar o maná, Deus vai mandar a provisão, Deus vai mandar que a nuvem esteja sobre ti, para te guardar sobre o sol escaldante, e a coluna de fogo esteja sobre ti, para te aquecer no tempo de inverno. A provisão de Deus vai vir de uma forma sobrenatural, e você vai vencer essa resistência da vida. E mesmo assim, o povo de Deus, esses 3 milhões de pessoas, andava em murmuração, em reclamação, em descontentamento, em desapontamento, em indignação, em falta de reconhecimento das bênçãos de Deus. Meu amado, quantas vezes esse povo desejou voltar para o Egito? Meu amado, não tenha saudade do Egito, não tenha saudade, porque Deus está tirando uma terra para te colocar em outra. Deus está te tirando, meu amado, de uma dívida, de uma situação. Deus está te tirando de dívidas, de resistências financeiras, para te colocar sobre aquilo, meu amado, que você vai viver
do milagre, da provisão do Senhor. Então contempla a bênção e vive aquilo que Deus tem para a sua vida. Faraó sempre quis tomar o lugar de Deus. Faraó sempre quis escravizar o povo de Deus. Faraó sempre quis fazer uma ofensa ao povo de Deus. E até os dias de hoje, ele se levanta como uma resistência da vida, como principados e potestades. Deus já te deu a palavra de vitória. E Deus disse que vai te tirar dessa situação. Deus vai te tirar da escravidão das dívidas, da escravidão do pecado. Meu amado, Ele é Deus. Quantas pessoas estão trabalhando, estão lutando, estão guerreando, mas quando recebe o salário, recebe como um saquetel furado. O povo só vence as resistências de Faraó quando esse povo adora ao Deus verdadeiro. Quando esse povo crê que só Deus para fazer o milagre. Em Êxodo capítulo 4, versículo 31 diz: o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que o Senhor via a sua aflição. Inclinaram-se e adoraram ao Senhor. No teu coração não existe lugar para dois deuses. Ninguém pode servir a dois deuses. Ninguém pode servir ao Senhor e a Mamon, porque agradaria um e aborreceria o outro. Só tem lugar no teu coração para um Deus, e esse Deus é o Todo-Poderoso. Através do sangue, do sacrifício de Cristo Jesus, Deus, na sua graça e na sua misericórdia, nos proporcionou iniciar essa campanha no dia de ceia, para relembrarmos a aliança que Ele tem conosco. Deus firmou uma aliança com você. Você está cabisbaixo, você está cansado, você está desanimado, você está desiludido, frustrado de tanta luta e a coisa não acontece. É tempo de você se levantar como soldado de Deus, como guerreiro, como vitorioso, colocar um basta nessa situação e trazer a força, tomar a força ao reino de Deus, crendo que o Senhor é Deus para mudar essa história e para manifestar a glória de Deus na sua vida. Qual foi a palavra do médico? Qual foi a palavra do advogado? Qual foi a palavra do juiz? Qual foi a palavra dos teus adversários? Qual foi a palavra dos que se levantaram contra ti? Meu amado, não me importa quais foram essas palavras. O que importa é que Deus hoje está confirmando a tua palavra de vitória. Então não abra mão da vitória de Deus. Não abra mão da porção do Senhor. Nós vamos guerrear. Nós vamos nos levantar. Nós vamos vencer a primeira resistência da vida. Nós vamos vencer a primeira resistência dessa campanha. Creia que essa chuva é chuva de bênção na tua vida. É chuva de bênção na tua seara. É chuva de bênção, aonde Deus vai manifestar a sua glória. E como guerreiro, se coloca em pé agora. E em nome de Jesus, você vai fazer violência no reino dos céus. Você vai fazer violência no reino dos céus. Você vai fazer violência nessa resistência. Ele é Deus que diz ao norte dá e ao sul não retenha. Ele é Deus que tem o coração do reino nas suas mãos. Eu não sei qual é a tua causa, mas em nome de Jesus, ergue a tua voz, clama ao Senhor. Guerreiro não pode orar como desanimado. Guerreiro não pode orar como fracassado. Vitorioso não pode guerrear como fracassado. Mas em nome de Jesus, se levanta como guerreiro e ataca essa situação. Daniel, quando o anjo veio, o anjo disse a Daniel: Daniel, eu vim por causa das suas palavras. Qual palavra você vai liberar hoje? Qual palavra você vai guerrear hoje? Qual palavra que você vai atacar essa resistência? Faraó está tentando segurar a bênção de Deus. Repreenda isso em nome de Jesus e comece a ministrar a palavra de vitória. Erga a tua voz, clame ao Senhor. Erga a tua voz e ore. Eu não vou dirigir uma oração, mas vamos todos juntos orar, clamando ao Senhor nessa hora.